Olá, sou Frederico Neder, CEO do Supremo TV, e você vai assistir agora uma aula com o professor Alexandre Salim sobre um dos temas mais recorrentes de concurso público na matéria de direito penal, crimes contra o patrimônio. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, no link abaixo você vai cair direto no e-book que preparamos para você. E se você ficar até o final da aula, você vai ter acesso a um cupom especial com desconto para aquisição do material. Vamos à aula. Olá, senhoras! Olá, senhores! Sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos ao Supremo. Voltamos com o direito penal especial, com a parte especial do Código Penal com os crimes em espécie. Aula de hoje, crimes patrimoniais, crimes contra o patrimônio, o segundo grande título da parte especial do nosso Código Penal. Na telinha comigo, direito penal, parte especial. Vamos aos crimes contra o patrimônio. Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Me siga lá e veja lá as minhas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. E em caso de qualquer dúvida, você já sabe, mas não custa relembrar, não custa repetir. Me escreva, me procure como você preferir. Seja pelo nosso canal oficial, a plataforma Supremo, seja, repito, se você preferir, diretamente aqui no meu Instagram, @prof. Alexandre Salim. Lembre que nós estamos juntos e vamos juntos durante esta sua preparação, durante esta sua qualificação. Senhoras e senhores, eu estou abrindo aqui a minha telinha. Avancei. Nós temos que começar lembrando que os crimes contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio estão no título 2, o segundo grande título da parte especial do nosso CP, do nosso Código Penal. Então, como sempre, eu vou iniciar te mostrando como tudo isto vem sistematizado aqui, ó, dentro do Código Penal. O nosso Código Penal começa com uma grande parte geral. O que você estuda em parte geral? Dentre outros assuntos, os princípios de direito penal, a teoria da norma penal, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, a teoria do crime, o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade, a culpabilidade, a teoria do erro. Você estuda o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a sanção penal, a aplicação das penas privativas de liberdade, as medidas de segurança, a extinção da punibilidade, a prescrição. São temas, olhe mais uma vez, de parte geral. Esta parte geral começa com a anterioridade da lei, aqui no artigo 1º, e vai até o perdão judicial aqui no artigo 120. Na sequência, temos a parte especial, os crimes em espécie. No primeiro grande título da parte especial, nós temos os crimes contra a pessoa. Chegou o momento de nós avançarmos para o segundo grande título da parte especial, dos crimes contra o patrimônio. Portanto, nesta aula, o nosso objetivo é o estudo dos principais crimes patrimoniais, que estão, repito, no segundo grande título da parte especial do nosso Código Penal. Bom, este título 2, observe mais uma vez, ele vai ser inaugurado com o furto. É o primeiro dos crimes patrimoniais neste segundo grande título da parte especial. Portanto, voltei ao nosso material, é com ele que nós também iniciaremos. Eu estou avançando.
furto, artigo 155 do nosso Código Penal. Vamos montar o nosso sumário de aula. Ponto 1. Elementos do tipo. Quais são os elementos do crime? O que diz o artigo 155 caput do nosso Código Penal? Lembrem, caput significa cabeça em latim. Então, o que diz a cabeça, voltei, do artigo 155. O artigo 155, ele vai dizer subtrair, para si ou para outrem, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Este é o caput do artigo 155 do Código Penal. E o nosso objetivo é a compreensão de cada um destes elementos. Então, eu vou direto para dentro do nosso Código Penal e vamos discutindo, entendendo, analisando elemento por elemento, dissecando o tipo penal. Na tela comigo. Aqui está o Código Penal. O verbo nuclear não é furtar. Atenção. O verbo nuclear é subtrair. Subtrair significa retirar a coisa da posse da vítima, passando-a ao poder do agente. Esta subtração pode ocorrer por um apoderamento direto, quando o agente apreende a coisa manualmente, ou de forma indireta, na hipótese de o agente utilizar-se de um terceiro ou até de um animal para a subtração. Bom, eu vou pular o para si ou para outrem, por quê? Porque eu vou começar analisando os elementos objetivos do tipo subtrair, coisa alheia, móvel. Depois nós vamos aos elementos subjetivos do tipo para si ou para outrem, este dolo específico. Aqui nós vamos discutir, inclusive, a tese do furto de uso. Então vamos por partes. Eu pulei o elemento subjetivo do tipo, depois eu volto a ele, e continuei aqui nos elementos objetivos. O próximo é a expressão coisa. Coisa refere-se a tudo aquilo que possui existência de natureza corpórea, com valor de troca ou de uso. Coisa. É claro que o ser humano não é coisa. Portanto, o ser humano, por não poder ser coisificado, não pode ser furtado. Agora, atenção. Partes do corpo humano podem. Partes do corpo humano podem. Eu vou abrir um primeiro parêntese com a lei dos transplantes, a 9434, na sua telinha. Aqui está a lei dos transplantes, 9434 de 97. Eu quero descer até o 14. Veja o crime do artigo 14. Desci. Diz assim: remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Então, se houver a remoção de tecido, de órgão ou de parte do corpo de uma pessoa ou de um cadáver, haverá o tipo especial do artigo 14, voltei lá em cima, da 9434 de 97. Agora, se não houver este dolo de remover órgão, tecido ou parte do corpo humano ou de cadáver, poderá configurar o crime de furto. Por exemplo, a subtração de cabelos. Nós temos exemplos reais da jurisprudência. Ok? A expressão alheia. Alheia. Alheia é a coisa que pertence a outrem. Portanto, aqui nós temos que abrir um parênteses. Eu volto ao nosso material, avanço, abro aqui a minha telinha para você lembrar do seguinte. Aqui,
você tem que lembrar da res nullius e da res derelicta. A res nullius e a res derelicta. Senhoras e senhores, duas expressões em latim aqui. Atenção. A res nullius é a coisa sem dono. A res derelicta é a coisa abandonada. E aí eu te pergunto, a res nullius e a res derelicta podem ser objeto de furto, podem ser subtraídas? A resposta é não. Por quê? Porque não são coisa alheia. Coisa alheia é aquela que pertence a um terceiro, que pertence a outrem. Se a coisa não tem dono, nullius, se a coisa foi abandonada, derelicta, elas não podem ser subtraídas. Voltei ao nosso Código Penal. Ok? Bom, móvel, atenção para o próximo elemento objetivo do tipo. Móvel é a coisa que pode ser removida. É a coisa que pode ser deslocada. E aqui você tem que lembrar do parágrafo 3º, porque se equipara a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então lembre daqueles, aspas, gatos, aquelas ligações clandestinas onde a pessoa puxa clandestinamente um fio do poste de luz, de iluminação pública, e faz um gato, uma ligação clandestina. Nós temos furto. Nós temos um crime, inclusive, permanente, porque a consumação se protrai, a consumação se prolonga no tempo, admitindo, na forma do artigo 303 do CPP, flagrante a qualquer momento, tá? Então leia mais uma vez. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Agora, atenção para o gatunete, entre aspas. A pergunta é, e o furto de sinal de TV a cabo configura o crime do artigo 155 do Código Penal? Nós temos duas posições. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ, diz não. A jurisprudência dos tribunais superiores, voltei aqui, diz não. Que nós não podemos equiparar sinal de TV a cabo com energia elétrica, sob pena de estar configurada uma analogia in malam partem, em desfavor do réu, que é proibida em direito penal. Eu vou te mostrar uma decisão muito importante do Supremo. Habeas corpus 97261. Uma decisão antiga lá de 2011 da segunda turma do STF que diz assim. Atenção. O sinal de TV a cabo não é energia. E assim não pode ser objeto material do delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido do dispositivo. Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade não mencionada na lei, analogia in malam partem, sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Habeas corpus 97261 do STF. Combinado? E aí nós temos depois, voltei ao Código Penal, o elemento subjetivo do tipo, para si ou para outrem. Este aqui é um elemento subjetivo especial, é o dolo específico aqui no furto, para si ou para outrem. Ou seja, é a vontade de ter a coisa para si de forma definitiva. É a vontade de agir como se dono fosse. Portanto, se o agente ele praticar a conduta sem este dolo específico, o fato, para fins de furto, será atípico.
Aqui entra a tese defensiva do furto de uso. Eu voltei ao Código Penal. Porque no furto de uso, veja, nós temos a subtração de uma coisa infungível, temos a intenção de uso momentâneo e temos a devolução imediata da coisa após o uso e sem qualquer dano. Então, se a intenção do autor é usar a coisa e depois devolvê-la no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, sem qualquer dano, não há crime de furto. Por que não há furto? Por ausência do dolo específico para si ou para outrem. Esta expressão para si ou para outrem significa a vontade de ter a coisa para si de forma definitiva. A vontade de acrescentar a coisa ao seu patrimônio. Então, o furto de uso é atípico por falta deste dolo. Combinado? Voltei ao nosso material. Eu saio aqui do nosso ponto 1 e eu vou para o ponto 2, o ponto da consumação. Avancei, abri aqui. Consumação. Aqui se destacam as seguintes teorias. A teoria da concretatio. O furto se consuma com o toque na coisa furtada. A teoria da amotio. Olha o latim, então escrevi com o T. Amotio ou apreensio. O que interessa é a inversão da posse. Quando a coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do autor, nós temos a consumação. Aqui nós não precisamos de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Temos a teoria da ablatio. Olha o T porque é latim. Ablatio. A consumação ocorre quando a coisa é retirada da esfera de vigilância e proteção da vítima. E temos a teoria da ilatio. Botei o T porque é latim. A consumação ocorre quando a coisa é levada para um local seguro, por exemplo, para um depósito. Os tribunais superiores, de forma hoje pacífica, adotam a teoria da amotio ou da apreensio. Fechei aqui para não te atrapalhar. Amotio ou apreensio. O que interessa para fins de consumação é a inversão da posse do bem. Quando a coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do autor, nós temos a consumação. Não há necessidade de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Eu vou te mostrar o tema repetitivo, o STJ de número 934 aqui, na tela comigo. Tema repetitivo 934 do STJ. Olhem a tese firmada. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível, ou seja, desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Combinado? É desnecessária a posse mansa, pacífica, desvigiada. Voltei para a teoria da amotio, para a consumação do furto, conforme os tribunais superiores. Tema repetitivo 934 do STJ. Muito, muito importante. Ok? O outro tema importante também, avancei aqui, ponto 3, diz respeito aos sistemas de vigilância. E aqui você tem que lembrar da súmula 567 do STJ. Súmula 567 do STJ. Por quê? A pergunta que não quer calar aqui é a seguinte. Vamos imaginar que dentro do supermercado ou da loja de departamento existam câmeras de vigilância, seguranças cuidando dos corredores,
alarmes que tocam se a mercadoria ela é passada por ali sem o pagamento, nas portas de entrada e saída. Isto torna o furto um crime impossível? Olha o que diz a súmula. 567 o STJ diz assim: sistemas de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Não é crime impossível. Todo este sistema, este aparato de vigilância, os seguranças, os alarmes, as câmeras, tudo isso dificulta o furto, mas não o impossibilita. Então, não há crime impossível, voltei aqui, para a súmula STJ 567. Combinado? 567. E aí, senhoras e senhores, eu vou avançar para o furto noturno, que é outro tópico muito importante aqui. Vamos lá. Avancei. Ponto 4. Furto majorado ou circunstanciado ou noturno. Furto majorado ou circunstanciado ou noturno. Vamos ver o que diz o artigo 155 no seu parágrafo 1º. 155, parágrafo 1º. Diz assim: acompanhem comigo o Código Penal. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno é o período em que as pessoas se recolhem para dormir. Nós temos que analisar aqui este repouso noturno de acordo com os costumes e hábitos do local do crime. Há cidades que se recolhem para dormir mais cedo, há cidades que se recolhem para dormir mais tarde. Então, de acordo com os costumes e hábitos do local do crime. Aqui nós temos que cuidar dois temas repetitivos. STJ, portanto, eu vou começar te mostrando o tema repetitivo STJ 1144. Olhem as teses firmadas. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de 1/3. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego / tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. Agora é muito importante. São irrelevantes os fatos de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência deshabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Nós não precisamos de casa habitada e nem de vítima repousando. Portanto, se o furto ocorreu durante a madrugada, num veículo que está estacionado na via pública, num estabelecimento comercial onde as pessoas não dormem, pouco importa, incide a majorante. Nós não precisamos, conforme o STJ, de casa habitada e nem de vítima repousando. Este, então, o tema repetitivo 1144. Depois nós temos o tema repetitivo 1087, também do STJ. Olhem a tese firmada. A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, prática do crime de furto no período noturno, não incide no crime de furto na sua forma qualificada, parágrafo 4º.
o que está dizendo o STJ? Esta causa de aumento de pena do furto noturno só incide na forma básica do caput, não incide na forma qualificada do parágrafo 4º. Este aqui é o tema repetitivo 1087. Voltei ao nosso material. Depois, nós temos o furto privilegiado, é o ponto 5. Furto privilegiado. O furto privilegiado. Aqui nos interessa o artigo 155, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Vamos até o Código Penal, mais uma vez na sua telinha. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então são duas condições. A primeira, o criminoso é primário. Primário é aquele que não é reincidente. E a segunda condição é de pequeno valor a coisa furtada. De acordo com a jurisprudência mais atual do STJ, coisa furtada de pequeno valor é aquela cujo valor não passa de 1 salário mínimo que estava em vigor ao tempo do crime. Aqui, atenção, eu vou voltar ao nosso material. Voltei e avancei. Nós não podemos confundir coisa furtada de pequeno valor com coisa furtada de valor insignificante. Se a coisa furtada é de pequeno valor e, claro, o réu é primário, nós teremos furto privilegiado. É crime na forma privilegiada. Agora, se a coisa furtada é de valor insignificante, fechei aqui, incide o princípio da insignificância. Fato materialmente atípico. Fato materialmente atípico. Lembrando aqui, senhoras e senhores, avancei e abri a minha telinha. Daquelas condições objetivas, os requisitos objetivos do princípio da insignificância para STF e STJ. Aqui você tem que lembrar do meu macete da Mari. M-A-R-I. Mari. Onde o M significa mínima ofensividade da conduta do agente. O A significa ausência ou nenhuma periculosidade social da ação. O R significa reduzido, às vezes aparece reduzidíssimo, mesma coisa, grau de reprovabilidade, fechei aqui, reprovabilidade do comportamento. E o I significa inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então veja, M-A-R-I, o meu macete da Mari. M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido ou reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento, e o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Portanto, voltei. Se a coisa furtada tem valor insignificante, o fato é atípico, é materialmente atípico pela incidência do princípio da insignificância. Agora, se a coisa furtada é de pequeno valor e o réu é primário, ou seja, não é reincidente, existe crime de furto, mas na sua forma privilegiada do parágrafo 2º do artigo 155. Combinado? Continuamos no próximo bloco. E se você chegou até aqui e quer continuar estudando esse tema, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e usar o cupom YouTube10 para poder comprar o seu e-book com desconto especial.